A capelania escolar é uma porta aberta no ambiente acadêmico. Por meio dela, a comunidade inserida nessa esfera tem acesso à Palavra de Deus. Nesta edição do Mente Aberta, o pastor e teólogo Adriano Cruz fala sobre como a capelania escolar funciona no contexto das missões urbanas. Começa agora mais um programa Mente Aberta aqui da Rede Super, quando conversamos com homens e mulheres de Deus para abrir nossa mente para as questões importantes da vida cristã, teológicas, de comportamento, da área missionária. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa Mente Aberta o pastor que veio direto de Curitiba, o pastor Adriano Cruz. Pastor Adriano, que tem um trabalho muito legal com capelania. Pastor Adriano, seja bem-vindo ao Mente Aberta, querido. Muito obrigado, pastor Cássio. A alegria é minha e eu agradeço o convite de conversarmos um pouquinho sobre um tema tão relevante. E falar de capelania é falar de missões urbanas. Normalmente, quando se fala em missões nas igrejas, já se pensa nos povos não alcançados, daquele índio lá no Amazonas, no muçulmano, no deserto do Saara. Mas falar de missões urbanas é algo que está tão mais próximo da gente, né? Talvez nós estamos num processo de reconstrução dessa ideia, a quebra de alguns paradigmas, pastor Cássio. A capelania hoje, pelo menos o meu envolvimento se deu a partir de 2007, com a Rádio Transmundial, onde a rádio já tinha o desejo de alcançar as escolas, de fazer algo por esses estudantes, e isso já tramitava por ali. Então começamos um trabalho, o pastor Márcio Alexandre idealizou, escreveu, realizamos o primeiro congresso, aí nasce então uma parceria com a Ordem Nacional de Capelania Cristã, a ONCC. E aí nós entendemos, quando saímos então em busca das igrejas para formar a parceria de uma igreja que adota uma escola, nós percebemos que a visão era exatamente essa. Mas espera aí, a escola, o que tem a ver com missões? Missões é lá na tribo, é ali, não, mas aqui também. E observar que nós temos um contexto urbano, pessoas que têm extrema necessidade, professores, funcionários de uma escola, e no contexto educacional ou no ambiente escolar, em uma única escola, em média, você pode atender quase 2.000 pessoas. Uau! Entendeu? Agora, quando você fala de escola, está se referindo a escolas cristãs? Porque a gente tem um movimento muito forte hoje de escolas evangélicas, escolas cristãs. Não é isso, é? Nós temos as escolas confessionais, né, que são as cristãs, ou de origem evangélica ou católica, e depende muito do segmento, mas nós temos as escolas públicas. Hoje, alcançar as escolas públicas ainda é um grande desafio, porque quando você fala de uma escola confessional, ou um colégio batista, um presbiteriano, um metodista, isso se torna um pouco mais fácil, né? Você tem ali um corpo de capelania, você tem às vezes até devocionais com os alunos e tal. Não, o desafio é alcançar as escolas públicas, né? Entrar, eu diria com toda tranquilidade, pastor Cássio, que hoje a experiência que nós temos vivido pelo Brasil de norte a sul é que as escolas pedem socorro. Há um certo preconceito de que não, a escola é fechada, é um espaço laico. É laico e não, lá ninguém entra, pelo contrário. Não me lembro aqui agora de nenhuma escola que a gente tenha assim, recebido portas fechadas. Mas não há medo por parte da direção das escolas? Vamos focar nossa conversa na escola pública, então? Tá, ok. Tá? Porque senão a gente... Tá bom. Né? A confessional, ela já tem a confessionalidade no seu DNA. Vamos pensar na pública. Então, suponhamos que eu seja diretor de uma escola pública. Okay. Eu posso ficar com medo de vir um pastor ou vir um padre e querer fazer proselitismo. Sim, esse receio é muito comum e, lamentavelmente, acontece em algumas regiões. Nós somos chamados, às vezes, para uma intervenção, para ajudar, porque algum grupo de capelania tem caminhado por um outro lado. Mas a capelania não é isso, pastor Cássio. A capelania, ela visa dar esse suporte espiritual às pessoas que estão passando por um momento de crise. É muito comum numa escola você ter ali pessoas com
pais divorciados, sim, é muito comum hoje. É comum você ter uma professora com um filho dependente químico, sim, usuário de drogas. Então esse contexto é um contexto que o capelão vai estar atuando, mas sem trazer em si a sua bandeira, a sua igreja, a sede que as pessoas se convertam e vá para a minha igreja. Então, esse receio na escola pública é muito comum. Vou contar um rápido testemunho. Nós recebemos o convite de uma escola rural, né? Ali numa região para baixo de Palmeira, Vitimarsum, nós atendemos mais de 3.000 alunos em escolinhas rurais. Só explica onde é, porque você que é do Paraná sabe. Isso. Depois de Curitiba, 70 quilômetros, nós temos uma comunidade alemã chamada Vitimarsum. Ela é município de Palmeira, que é uma cidade próxima também. E uma cidade pequena, sim. Pequena, né? Acho que 12.000, 20.000 habitantes, talvez. Eu não tenho esse número. A escola é referência na cidade. Isso, exatamente. E aí, só que a característica desses locais é que tem muitas escolas rurais. Sim. Né? Então, a escolinha lá de Queimada e tal. Então, o testemunho vem de lá. Eu recebi o convite para ir lá numa escola e o diretor tinha um certo receio, claro, porque ele tinha uma outra confissão de linha espírita. E aí só que as professoras, não, mas eu dou aula lá na outra escola, eles já foram lá, é maravilhoso e tal. E ele relutou para aceitar o convite. Uhum. E aí numa ocasião eu fui, no Dia das Mães, muita chuva, mas muita chuva, e eles falaram, olha, não vai dar mãe nenhuma, e esse diretor dizendo, era o que eu queria, né, vai ser um fracasso. Eu deixei vir? Deixei vir e pronto, né, vocês vão embora. Pelo contrário, eles acabaram preparando uma salinha para 40 mães, mas nós tivemos 180 mães presentes. Acabaram que eles tiveram que abrir um corredor lá onde as crianças lancham, tiraram as mesas, e eu literalmente me apresentei num quadradinho de 1 por 1, e eu tenho um personagem que é um velho, que o Palhaço Paulinho também faz, e eu tenho esse mesmo personagem, né? E eu levei ele lá. Então eu falei da minha história e tal. Depois que terminou a apresentação, esse diretor chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma pergunta, o que é que vocês vêm ensinar nas escolas? Aí nós respondemos o seguinte, olha, nós ensinamos aquilo que o mestre do mestre ensinou, aquilo que Jesus quer ensinar às crianças, não vamos fazer nenhuma cor denominacional, nenhuma bandeira e tal. Aí eu falei, espero que o senhor não tenha entendido assim, que eu não tenha ofendido a fé de ninguém. Ele falou, não, pelo contrário, quando é que vocês começam aqui de segunda? Que legal! Então, assim, a nossa turminha que está lá em Palmeira tem uma agenda hoje de segunda a sexta. Nós estamos todos os dias nas escolas. Você falou de personagem. Uhum. Então, quais são as atuações que a capelania tem? Ela faz apresentações? Sim, faz aconselhamento? Como é que é? Nós temos o dia a dia da capelania, né, que nós temos o pessoal que vai para a sala de aula e ministra um material chamado Construindo Valores, que é muito interessante, é como se na nossa época fosse Morais Cívicas. Morais Cívicas, uhum. Então, nós levamos o material chamado Construindo Valores e fundamentado na Bíblia, 100% na Bíblia. E aí depois nós temos o aconselhamento, nós temos o acompanhamento do ambiente escolar, é uma professora em crise, essa coisa toda. Mas nós temos dias festivos, Páscoa, Dia das Crianças, Dia do Professor e tudo isso. Recentemente nós fizemos um jantar para os professores para homenagear e foi muito emocionante que uma professora com 35 anos de carreira chegou e disse o seguinte, eu nunca fui convidada para um jantar. Que isso? Né? Então, numa cidadezinha, numa zona rural, né? Então demos uma caixinha de bombom, uma homenagem e tal, e isso é muito gratificante. Estou falando apenas de uma região, mas eu vou ao sertão do Piauí, sertão de Pernambuco, muitos lugares. E a atuação, desde um palhaço, você prepara, agora nós estamos com uma peça chamada O Chapeleiro Viajante, que é uma brincadeira com aquele personagem do chapeleiro maluco, né? E ele ajuda uma criança a, de novo, né, acreditar na Páscoa. A criança tinha desacreditado, isso é tudo mentira, isso aí não existe e tal. Então é assim que nós usamos. No caso, você falou, o pastor Adriano, que algumas igrejas adotam escolas, foi isso mesmo?
Então, se uma igreja adota a escola, quer dizer que uma igreja local, vê aquilo como um campo missionário, um lugar que ela pode ser bênção enviando capelães, homens e mulheres para serem capelães. Agora, se o trabalho não é de proselitismo, por que a igreja vai adotar uma escola? Pensando naquele pragmatismo que é típico das igrejas, eu vou investir naquilo que me dá resultado, que seria um membro para a minha igreja. Claro, isso é muito comum, né? Nos treinamentos que nós realizamos, isso é a primeira, sabe? Mas depois de quanto tempo a gente começa a ver frutos, né? E tal. Esse adotar uma escola, pastor Cássio, vem pelo seguinte: um contexto, até tem números muito engraçados, sabe? E que mexem com a cabeça da gente. A gente chega a ter cidade que tem 2.000 igrejas e você tem 2.000 escolas. Aí a gente fica, rapaz, olha esse número. Olha esse número, né? Mas a ideia seria o seguinte, é que pertinho da sua igreja deve ter uma escola. E é mais fácil com que aquele grupo ali, entendendo o real sentido da capelania escolar, adote, exatamente se despindo desse crentez, dessa roupagem. As crianças, os professores vão chegar à escola? Vão chegar à escola. A igreja, me perdoe, vão chegar à igreja? Vão, mas calma. Vamos com paciência. Não é ser um trabalho com proselitismo, mas com amor, visão de reino. Nós temos um exemplo muito claro no interior da Bahia, bem interior da Bahia mesmo, onde a igreja começou a atuar, ela adotou, então ela enviou voluntários, vira e mexe tinha grupo fazendo teatro, cantando dentro da escola. Esse relacionamento foi crescendo com a escola, e hoje a escola usa a igreja quase que para tudo. Vai ter uma formatura. Parceria. Vai ter uma formatura. Quer salão melhor do que a igreja? Da igreja. Pronto. Então hoje ela é uma extensão e isso é muito legal. Eu vivi isso de perto e vi. Então a igreja só precisa enxergar. É um campo missionário maravilhoso, sedento, mas nós precisamos cuidar. No caso, a atuação da capelania, pensando nas escolas públicas, né? É um trabalho voluntário, você usou a expressão voluntário. É um trabalho voluntário ou não? Porque, por exemplo, a Secretaria de Educação, as Secretarias Estaduais de Educação e as Secretarias Municipais de Educação de cada município, de cada estado, têm políticas diferentes com relação à contratação de professores de ensino religioso. A ideia de vocês não é o professor de ensino religioso. É diferente. É diferente. O professor de ensino religioso é uma coisa, o capelão é outra. Porém, no curso também a gente ensina muito isso, a questão assim, às vezes por uma estratégia ou por uma necessidade, dependendo da região que ele está, ele entra pela porta do ensino religioso. E com o tempo ele monta o time dele, a equipe dele, e ali fica uma equipe de capelania. Mas são coisas distintas, tá? Cada município ou cada estado tem a sua forma de regulamentar a contratação. Alguns, agora a lei diz que vai ser obrigatório e não mais facultativo, né? Então nós estamos lutando para isso, mas é interessante, pastor Cássio, que nós temos visto também que algumas igrejas, entendendo essa ferramenta de missões urbanas, ela está investindo em missionários. Então eu vou sustentar um missionário, eu vou enviar ele para Guiné-Bissau, África e qualquer lugar. Então eu vou enviar ele para a escola. Então esse missionário, ele se torna um capelão voluntário, mas sustentado por uma missão. Isso está se tornando cada vez mais comum. No caso da sua experiência, porque você citou o interior do Paraná, interior da Bahia, interior do Piauí, papai da Bahia e mamãe do Piauí, já estou ficando feliz com esse trabalho da capelania. Agora, esse envio dessa pessoa tem que ser cuidadoso, porque você vai enviar uma pessoa para estar com crianças e adolescentes. Quais seriam as características desse homem, dessa mulher, desse cristão, dessa cristã, que seriam essenciais para ser um bom capelão? Eu queria que você falasse, mas como são muitas as características, eu quero que você guarde um pouquinho. Nós vamos tomar água, vamos para o intervalo, depois você fala, tá, pastor? Bom. Joia? Tranquilo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o pastor Adriano e falar sobre capelania escolar aqui no Mente Aberta. Vamos e voltamos já.
Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, recebendo hoje o pastor Adriano Cruz, pastor da Igreja Menonita de Curitiba, e tem um ministério muito interessante com capelania, sobretudo capelania escolar. E eu deixei uma pergunta no primeiro bloco, pastor, sobre o perfil desse capelão, dessa capelã. Quais são as marcas, as características essenciais para ser um bom capelão escolar? Eu acho que, pastor Cássio, a primeira que a gente deve observar é a questão de amor ao próximo. Aí você vai falar, Adriano, mas isso é muito comum, né? Genérico. É genérico, tipo assim, igual nós conversávamos aqui sobre a questão do, você tem um evangelista, você tem um pastor, você tem um obreiro, isso aí já é nato dele, lidar com as pessoas e falar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as dificuldades dentro de uma escola, no campo missionário, é muito diferente do que na igreja, sabe? Lá dentro da igreja você lida com os conflitos numa cosmovisão cristã. Na escola você vai ter que ter uma cosmovisão de mundo, sabe? Você vai lidar com as crianças. Dos valores dela. Exatamente, você vai ter que olhar para ela. Então, vamos lá, vamos, como diz o bom capelão, vamos abrir o baú, né? Eu, uma vez, aconselhando um adolescente em uma das nossas equipes de capelania, e aí terminando uma das minhas palestras, um menino, nós falávamos exatamente sobre essa questão do que valor você tem, né? A questão de valorizar quem é você para Deus, e era por aí que a gente... No final, aquele menino muito emocionado, ele esperou todos saírem, né, e tal, tinha um líder junto com ele, aí me chamou e ele confessou o homossexualismo. Olha que coisa. Aí ele chegou e falou, olha, eu sou homossexual, mas eu queria fazer uma pergunta. Se eu nunca gostar de uma mulher, se eu não quiser casar, Deus mesmo assim vai me odiar, vai me mandar para o inferno? Gente. Então, essa é uma leitura que se você fizer com a cabeça da igreja... Você já manda o cara para o inferno. Então o capelão, ele tem que ter uma mente aberta. Sim, sim. Sabe? Para ouvir, para ouvir, escuta. para tipo, olha... Que bom que esse moço teve liberdade de abrir o coração, né, o pastor Adriano? E ele está batizado. Glória a Deus. Então, assim, o que a gente entende? Lutas, eu acho que isso a gente poderia ter o programa todo aqui e longe, mas eu diria assim, perfil, ele precisa ser uma pessoa comprometida com a sua igreja local. Ele tem que ter, porque nós temos um risco muito grande porque lidamos com jovens e adolescentes. Sim. Adolescentes e crianças. Jovem já é universitário, mas adolescentes e crianças. Então, ele tem que, o líder que acompanha ele na sua igreja, ele tem que estar muito preparado para fazer essa recomendação. Olha, ele é uma pessoa séria, ele anda com Deus, idônea, né? Então, porque você pega uma menina ou um menino, tanto faz, os hormônios, sim, né? Sim. Aí você pega uma menina, o capelão, vai tem lá... projeção. E aí pronto, né? Então nós corremos um sério risco. Então a integridade do capelão passa pela vida dele com Deus, de um homem ou de uma mulher séria. Ela precisa, todos os dias que entra no campo missionário, na escola, ela tem que dizer, Deus, eu preciso salvar vidas, eu vim aqui para ser exemplo. Agora, além de características de personalidade, talvez até de temperamento, quais seriam essas habilidades a serem adquiridas por um capelão a capelã? Deixa eu reformular minha pergunta. Tem curso para capelão, para capelã? Porque você estava falando, pastor Adriano, eu estava pensando, novas configurações de família existem hoje, não é? Gostemos ou não, quanto cristãos, elas existem. Sim. E legalmente respaldadas. Sim. Então eu posso ser, por exemplo, estar na escola tentando ajudar aquelas pessoas e ter um aluno que é filho de um casal homoafetivo. Sim. E a tendência é a cada dia mais crianças assim estarem nas escolas. Existe um curso para ensinar esse capelão, essa capelã a receber essa criança, ajudar essa criança com um contexto familiar tão diferente do contexto que a palavra de Deus propõe? Sim. O que a gente propõe, professor Cássio, é assim, hoje, e essa pergunta sua me deixou muito feliz, porque a maior luta hoje da Ordem Nacional de Capelania Cristã é exatamente por ter no mercado, se assim a gente pode chamar, um grupo que se empoderou desse título e se tornaram mercadores.
Então, você pega uma pessoa, por exemplo, que vai na sua igreja, oferece, pastor, posso levar um curso de capelania? Uma sexta e um sábado, são 6 capelanias, ele recebe uma carteirinha de couro com brasão da República, escrito Justiça Eclesiástica. Então, é uma coisa que nós temos combatido pelo Brasil. Isso é muito sério. Não. Em Anápolis foram presos pessoas e carteirinhas por falsidade ideológica, uso indevido de poder. Mas o que eu diria? Cursos hoje a pessoa precisa tomar muito cuidado. Nós temos um curso básico de 20 horas que é ministrado por alguns profissionais capacitados, que são recomendados. E aí esse é só mesmo uma introdução. O pastor, olha, traz na minha igreja, vamos ver o que o povo acha. E aí então abre-se a mente, vamos conversar. Temos um curso de 160 horas à distância, porque nem todo mundo pode se deslocar, então hoje o sistema EAD ajuda demais, e então tem sido feito por aí. E agora nós estamos lutando por reconhecimento de mestrado, pós-graduação, tudo isso na área de capelania, né? Então, temos especificamente capelania escolar, alguns vão se especializar em hospitalar, mas o Mackenzie é uma boa referência, a Unievangélica de Anápolis tem um curso de 160 horas, a Ordem Nacional de Capelania tem pessoas credenciadas para rodar o Brasil oferecendo o curso de 20 horas. Porque pelo que você está expondo é algo muito grave, muito sério, porque esse profissional, eu vou chamar de profissional, mas essa pessoa que está dentro de uma escola pública com crianças e adolescentes precisa de uma formação. Sim. Não é? Agora, como é que a escola se abre? Legalmente, o diretor da escola pública ele tem essa autonomia para permitir que alguém ocupe um espaço... Né? Porque é alguém da comunidade. Mas como é que é legalmente essa questão? Isso é bem interessante também, porque quando nós falamos de relacionamento, uma das maiores crises hoje, pastor Cássio, é o seguinte: a escola está em crise, há um caos e eles não sabem mais o que fazer. Você chega, professores licenciados por psiquiatria, diretor, eu fui numa escola onde o diretor falou, vamos na minha sala que a gente não vai conseguir conversar aqui no pátio. Aí fomos, a sala dele parecia uma jaula, então tinha 3, 4 portas com cadeado, e assim, uma penitenciária. E aí ele falou que ele estava desesperado, nós nem começamos a introduzir o que a capelania poderia fazer para a escola, aquele homem despencou a chorar. Então assim, como é que os diretores hoje conseguem fazer? São trabalho voluntário, eles não podem remunerar, contratar, não pode fazer nada disso. Em algumas realidades, alguns municípios conseguem colocar até como professor contratado, isso são casos específicos e não são muitos no Brasil. Mas entra-se por aí como um projeto de apoio, um amigo da escola, um projeto que... Então, olha, esse projeto de capelania escolar hoje é parceira da escola, né? E então, aí sim o diretor tem liberdade de fazer alianças e parcerias em prol da comunidade escolar. Quando você fala capelania escolar, eu imagino que a maioria de nós pensa o seguinte, é alguém que está ajudando os alunos. O senhor falou, pastor Adriano, que o senhor foi com o diretor da escola e ele começou a chorar diante de você. Como é que é a capelania com relação ao corpo técnico administrativo, ao corpo docente? Pensa-se também nessa equipe? Demais. O dia a dia do capelão na escola é muito assim, trabalhoso, é muito gostoso, na verdade, é muito prazeroso. Porque ele vai desde fazer uma devocional para os alunos, mas ele vai também no atendimento aos funcionários e tal. Eu lembro aqui que uma das escolas que eu atendia em Curitiba, um dos maiores prazeres que eu tinha era de tomar café era uma escola grande, então eles faziam aquele café com os funcionários da limpeza. Então tinha lá, acho que umas 30 mulheres, 40 mulheres, e aí eu chegava, o pastor chegou, aí eu trazia uma palavra, uma devocional e orava, mas brincava, né, Didi, como é que está o teu pai, né, remelhorou? O pastor está bem e tal. Então esse é o dia a dia. Mas imagine bem, além do cuidado dos alunos, desse discipulado, desse estar no meio do ambiente escolar, você chegar para uma secretária que trabalha há 20 anos na escola,
e que nunca ninguém simplesmente olhou, ou uma bibliotecária. Sim. Aquela mulher que eles falam que é a rabugenta, né? Joga ela na biblioteca e deixa ela lá. E a biblioteca, infelizmente, via de regra, é o presídio da escola. Quer dizer, a criança dando trabalho, manda para a biblioteca. Isso, e ali então bota de castigo. Aquele funcionário ranzinza, aquele chato e tal. E aí você chega lá, aquela pessoa amarga. Você imagina a figura de um capelão chegando, dando um sorriso para essa pessoa e falando assim... Desarmando. Desarmando, falando bom dia. Como é que está o seu dia hoje? Né? Queria orar por você. Então, essa é a figura do capelão, na presença no ambiente escolar. Ele consegue sentir o cheiro, ele consegue andar pelos corredores, ele consegue fazer muita coisa. Agora, pode-se ter um trabalho, então, que se dura anos e não se tem o resultado em termos do fruto da igreja local? Isso acontece? Sim, acontece. Mas é bom que a gente entenda assim, quem é que vai colher esses frutos? Né? Então, tipo, se a gente for medir essa questão pela igreja local que adotou, nós vamos nos frustrar. Nós vamos falar assim, então esse trabalho não deu certo porque nenhuma ou uma, duas crianças se converteram aqui. Mas para onde elas foram? Que profissionais que elas se tornaram? Daqui a pouco volta 30 anos depois e diz, olha, eu passei pelo estudinho, o senhor orou comigo, né? É muito bom quando fala sobre isso, porque a gente faz uma ponte muito rápida com a capelania hospitalar. Sim. Tá? Você imagina, pastor, você vai fazer uma visita no hospital, me diga o hospital de São Paulo, de Belo Horizonte, o João 23, que João é o 23. pronto-socorro. Vai lá fazer uma visita no João 23 e você passa pelos leitos e vai orar com alguém. Qual é a certeza que você vai encontrar com essa pessoa de novo? Que ela vai para a minha igreja local. Então, eu acho que na escola, mesmo que eles estejam lá todos os dias, né, nosso sentimento tem que ser, eu estou semeando, né, e isso vai ser para a eternidade. O fruto, alguém vai colher, isso é certo, né? Então, o capelão tem que ter esse coração. Alguém vai colher esse fruto. Então, pelo que eu entendi, não é algo, por exemplo, como o capelão militar, que tem que fazer um concurso, tem que ter um curso formal de teologia para ser um capelão escolar. Não, acho que nós vamos chegar nesse tempo. Eu vou ficar muito feliz de ter um concurso para capelão escolar, né, e que esse capelão tenha formação teológica. Isso vai ser muito bom, né? Mas hoje em dia não. Hoje a maioria, se é uma escola confessional particular, ela contrata, ele passa a ser um professor ou um funcionário da escola. Se é público, geralmente é um missionário, é pago por uma missão ou até mesmo um voluntário. Voluntário sem nenhuma remuneração. Pastor Adriano, estou super feliz, viu, em conhecer essa nova dimensão do Evangelho, porque para mim é nova. Né? Embora seja professor, a minha profissão. E trabalhei em escolas públicas por muito tempo. Confesso que nunca tive um capelão, né? Mas espero que agora as coisas comecem a mudar. Tem um trechinho do meu livro que é bem interessante quando a gente fala desse despertar da igreja para essa ferramenta de missões urbanas. Eu diria que a capelania escolar é uma das ferramentas para missões urbanas. Pode mostrar naquela câmera ali, pastor? Olha. Tá. Então, o livro saiu agora pela Rádio Transmundial. Ganhei um, inclusive. Um livro de apoio, né, ao capelão que está no campo. Então, ele tem um trechinho, se você me permite, que no meio do livro muitas provocações vieram, exatamente por passar por esses conflitos, né? Então, ele diz o seguinte: ir além do que eu sou ou do que posso imaginar, fazer, realizar, ser quem eu sou sem medo de lutar, vencer, caminhar, um olhar de arte, uma visão capaz de mudar o mundo através de um coração, braços fortes para a missão, há muito que se fazer, desperta tu, a minha nação. Uau. Então, é um chamado para a igreja que hoje não conseguiu ainda olhar para a escola como um campo missionário. Mas a partir de hoje vamos olhar. Obrigado, viu, pastor Adriano? Eu que agradeço. Muito obrigado você. Olhe para a escola como campo missionário, então. Que Deus te abençoe, te guarde e espero você nos próximos programas Mente Aberta. Até lá.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.